Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje vamos resolver uma questão que caiu no concurso da Escola de Aprendizes de Marinheiros. Fala sobre geometria do triângulo equilátero. São elementos importantes aqui que a gente vai trabalhar nessa questão. Então vamos lá, como sempre, direto ao assunto, sem enrolação. Em uma atividade física no campo de uma das escolas de aprendizes de marinheiros, 3 marinheiros se posicionaram nos vértices de um triângulo equilátero de lado 2 metros. Um quarto marinheiro se posicionou de forma equidistante dos 3 marinheiros iniciais. Assim, assinale a opção que apresenta essa distância aproximadamente. Aí ele dá aqui, caso haja necessidade de usar, raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,4, e raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,7. Evidentemente, a gente vai usar uma dessas situações aí, né? Então, a gente pode imaginar essa figura aí de 3 marinheiros formando um triângulo equilátero e um quarto manter uma distância, uma equidistância dele, isto é, a mesma distância. Então seria isso aqui mais ou menos, ó. O marinheiro bem no centro aqui, né, do triângulo chamado centro de gravidade, né? E essa distância do marinheiro do centro aqui para cada um dos vértices do triângulo serão iguais. Ele quer saber justamente que distância é essa. Para a gente poder trabalhar com os dados dados aqui, com as informações dadas, vamos ter que lembrar de alguns conceitos, né, relativo ao triângulo. Primeiro deles, a altura de um triângulo, né? O que seria a altura de um triângulo? A altura de um triângulo seria um segmento de reta que parte do vértice, né? Que parte do vértice e atinge o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, tá? Então você poderia traçar aqui, ó, 3 alturas, dependendo de onde você partisse aqui com qual seria o vértice. Está meio torto aqui, né? Mas dá para entender aqui mais ou menos. Então você teria aqui essas 3 alturas. Tá? Vamos forçar a barra aqui, de modo que essas 3 alturas atinjam um determinado ponto onde está justamente esse quarto marinheiro. Ok? Então temos aqui a chamada altura de um triângulo equilátero. Um outro elemento que vai ser importante aqui para a gente é falar sobre a bissetriz. O que é a bissetriz? A bissetriz é qualquer segmento de reta que parte de um vértice e divide o ângulo em 2 partes iguais. Então, no triângulo equilátero, que tem 60 graus em cada lado, já que ele tem os 3 lados iguais e 3 ângulos iguais, a bissetriz, que coincide com a altura, é coincidente no triângulo equilátero, faria o que aqui, por exemplo? 2 ângulos de 30 graus, que seria metade de 60. E um terceiro elemento seria o quê? Seria a mediana de um triângulo. O que é a mediana de um triângulo qualquer? É um segmento de reta que também parte de um vértice e vai dividir o lado oposto em 2 partes iguais. E neste caso também, a mediana coincide com a altura e com a bissetriz, tá? Então, supostamente aqui o desenho não está indicando, mas aqui, por exemplo, essa mediana aqui forma 2 lados que tem 1 metro de cada lado, porque é justamente a metade do que? Do lado do triângulo equilátero dá 2. Então, essa mediana aqui divide sempre o lado oposto em 2 lados iguais. Então, aqui seria 1 e aqui seria 1. Logicamente, o desenho aqui não tá meio torto, não dá, mas vamos imaginar que essa distância seria igual. Então, baseado nisso aqui, nesses elementos, que seria a altura, a bissetriz e a mediana, nós conseguimos enxergar aqui, ó, um triângulo retângulo, né? E a hipotenusa desse triângulo retângulo que a gente vai trabalhar aqui é justamente a distância entre o marinheiro do vértice e o marinheiro que está no centro. E será igual para os demais, né? Essas são equidistantes, será a mesma distância. Então vamos trabalhar com esse triângulo aqui retângulo. O que eu tenho aqui para trabalhar com o retângulo? Eu tenho um cateto, que seria justamente a metade aqui do lado desse triângulo, seria 1 metro. Eu tenho outro cateto que eu não sei quanto que é. E justamente essa distância aqui seria a hipotenusa que eu chamo de x. Bom, se eu tenho um ângulo de 30 graus, eu tenho o valor de um cateto, para eu poder achar aqui
a hipotenusa, que seria a distância do marinheiro do vértice até o que está no centro, né, onde nós chamamos de baricentro, centro de gravidade, basta lembrar da trigonometria, né, do triângulo retângulo. Agora vamos trabalhar com esse triângulo retângulo aqui, ó. Trabalhar com cosseno de 30 graus, já que eu sei que aqui é 30 graus, né? Quanto que é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. E o que é o cosseno de um ângulo do triângulo retângulo? É o valor do lado adjacente ao ângulo de 90 graus. É a relação entre o quê? O lado adjacente, né? Então, melhorando, o que é o cosseno de um ângulo? É a relação entre o lado adjacente, o cosseno de 30 é a relação entre o lado adjacente, que no caso aqui é 1, e a hipotenusa, que justamente eu quero achar que é o x. Quanto que é o cosseno de 30? Vai ter que lembrar daquela tabelinha, né? Aqueles valores trigonométricos do triângulo retângulo. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Fazendo aqui a proporção, então quanto que vai ser? X será igual ao quê? 2 vezes 1, 2, dividido por quanto? Pela raiz de 3. A raiz de 3 foi dada aqui, a raiz de 3, né? Quanto que é a raiz de 3? A raiz de 3 é, a raiz quadrada de 3 é 1,7. Então seria 2 sobre 1,7. Eu posso colocar aqui, ó, 2, o que é 1,7? 17 sobre 10, tá? Fazendo aqui então essa conta, seria o quê? X seria igual 2 vezes o inverso, né, divisão de fração, 10 sobre 17. Então seria 20 dividido por 17. Quanto que é 20 dividido por 17? Olha, 20 dividido por 17 dá 1. Resto 3. Continuando aqui a divisão. 30. Quanto é que dá? Também vai dar 1. Se passa 2, vai ultrapassar. 1,1. Pronto, 1,1. 1,1 é o valor aproximado da distância entre os marinheiros do vértice do triângulo e aquele quarto marinheiro que está bem no centro de gravidade, né? No baricentro do triângulo equilátero. Alguma dúvida? Se deixou alguma dúvida, deixe os comentários que a gente possa ajudá-los. Gostaram? Se vocês gostaram, curtam. E não deixe de se inscrever no nosso canal, de modo que a gente possa atender mais pessoas que estão lutando aí por uma vaga no vestibular, no Enem ou no concurso público. Bons estudos, até uma próxima oportunidade.